Isso vai pro... Essa mentalidade de dieta, assim, normaliza a gente sentir culpa por simplesmente viver a vida, sabe? Oiê, bom dia! Hoje eu vou levar vocês pra um café de sábado aqui em casa. Eu vou preparar algumas coisinhas diferentes. Vou assar uns pãezinhos de queijo, pãozinho com abacate e não sei, veremos o que mais. Cortar umas frutinhas, aqui tem mamão, banana, eu amo essa combinação, e olha que fofucho, o avocado, ele tá no ponto perfeito. Espero, mas pelo que eu tô sentindo, ele tá. Café da manhã pra mim é uma paz, é uma das minhas coisas favoritas, assim, na vida. Ainda mais final de semana que, enfim, dá pra tomar café em companhia, né? Geralmente durante a semana eu tomo café sozinha e na paz. Preciso esperar o tempo do pão de queijo, que é o que mais demora, pra fazer o ovo e montar minha toastzinha com abacate. Aqui temos o bolinho de milho, as frutinhas, esse pão de milho aqui que a gente comprou, um monte de coisinha pra passar no pão. Aí tem pão de hambúrguer que a gente fez ontem e esse pãozinho aqui, que provavelmente é o que eu vou comer, que eu já cortei aqui. Gente, eu fiquei morrendo de vontade de provar, de provar essa geleia de frutas vermelhas que eu comprei no super. E aí eu acho, tô pensando em fazer um bolzinho pequenininho de iogurte pra mim, com as frutinhas e um pouco dessa geleia pra experimentar. E também, de repente, peraí, colocar um pouco dessa granola aqui, que é uma granola que eu encontrei no super, que ela tem mais que o dobro de proteína por porção. Nossa, olha quem acordou. Olha quem acordou. Eu gravei de cima e a câmera tava virada pra mim, então gravou o teto. Muito segredo, o ovo mexido. Eu só coloco na frigideira em fogo baixo, fico mexendo e eu desligo a frigideira quando ele tá cru ainda. E aí ele termina de cozinhar no calor da frigideira, então ele fica cremoso, porque ele termina de cozinhar sem o fogo, no caso, só no calor mesmo. Então, eu tô até agora meio estufada de pão de queijo. Decidi vir pra academia pra dar uma movimentada no meu corpo. E tô fazendo um treininho meio de perna, assim, bem light. E depois acho que eu vou fazer uma esteirinha. E a academia do prédio tá vazia. Eu era muito amante de musculação há uns anos. Só que saturou um pouco pra mim, assim, depois de uns 2 anos eu fiquei muito saturada e eu sempre treinei aqui na academia do prédio.
Então as coisas começaram a ficar meio limitadas e eu enjoei. E aí foi aí que eu fui pro CrossFit, né? Uma amiga minha já fazia e eu julgava horrores, e eu sei que muita gente julga. Mas, enfim, fiz uma aula, amei muito, e hoje em dia é meu exercício físico da vida, assim. Eu amo porque é muito dinâmico, sabe? Eu sinto que eu ganhei muita força no CrossFit. Aqueles movimentos lesivos, assim, que a gente vê, não é bem assim, pelo menos no meu cross. As coisas são muito técnicas e tem muito cuidado. Eu também morro de medo de me lesionar, né? Mas enfim, nunca cheguei nem perto. Geralmente nos sábados tem um treinão de cross. Eu gosto de ir às 9 e esse sábado não ia ter o treino das 9, só das 10h30. Aí acabou que eu me enrolei, não fui e, enfim, eu desisti do treino. Ai, cansei. Aí eu vou só fazer uma esteirinha aqui e é isso que podemos entregar hoje. Voltei da academia, saí do banho agora e eu vou me arrumar porque hoje tem um chá de fraldas da irmã do João Pedro. Esse é o look, não vai dar pra ver muito bem, mas esse tricô é muito gostoso e ele é da Michelle Tricô também. Ele é muito, muito quentinho, eu amo. Tô com saudade de usar lente de contato, só que é tão caro pra pedir que eu fico me enrolando, sabe? Parece que nunca é hora de pedir. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de me maquiar, ainda mais, tipo, no dia a dia, assim, eu não tenho costume. Então o máximo que eu vou fazer é passar um blush. Eu uso esse aqui da Hair Beauty, que eu ganhei das minhas amigas de aniversário há 2 anos. E ele tá muito cheio ainda, ele é muito pigmentado. Então, tipo, um pinguinho já resolve tudo e ele rende horrores. A cor dele é muito linda. Eu só espalho assim mesmo. Às vezes eu uso o pincelzinho. Daí, o que não pode faltar é a coisinha de sobrancelha. Amo. Assim, minha maquiagem mais elaborada é corretivo, contorno, blush, rímel. Rímel é tipo assim, o auge da elaboração pra mim, porque eu odeio passar rímel. E um gloss. Eu sou muito básica. Eu amo o Amora Shine, só que o meu acabou. Então agora eu tô com esse é o Cereja Shine. E eu gosto bastante da cor dele também. Eu queria provar o de morango. Aí eu tô meio atrasadinha, né? No cabelo eu até faria um babyliss. Eu tô amando fazer babyliss no meu cabelo, mas eu ainda demoro muito. Então eu só vou passar um olhinho e vai ser isso. Eu amo que no frio o cabelo fica 1000 vezes mais bonito. Putz, caiu. O olhinho é esse aqui da Lola. Eu comprei ele numa promoção. Foi tipo assim, 2 por R$20 na Amazon uma vez. E eu não sabia que vinha 2, eu achei que pelo preço fosse vir um só. Não tava muito bem explicado. Aí chegou 2 aqui em casa e ele também rende horrores. E aí eu já tenho, acho que vai fazer 1 ano. E eu amo, ele não pesa o cabelo e dá um brilho assim, tipo, ó, cabelo novo. E esse é o meu perfume especial, pra momentos especiais, porque não é pelo preço, só pra momentos especiais mesmo. E é isso, tô pronta. Eu acho que eu me arrumei em, tipo, 3 minutos. O João Pedro falou que o chá de fraldas era às 4h30 e é às 4. Agora são 13h56. Chegamos em casa. Meu Deus do céu. Está arrumando as camas. Vou arrumar as pastinhas. Temos caponata de abobrinha, de berinjela. Isso aqui é o quê? Uma maionese com sabor. E azeitonas. Aí a gente vai colocar nesses coisinhas aqui bonitinhas que a gente tem. Não, tô falando sozinha. Isso aqui é da Banca 43? Fica a dica. Delícia. Ah, esse figo estragou.
A janta tava muito boa. Só que o João Pedro tem asma. E ele começou a ter uma crise agora de asma antes da gente dormir. E aí ele teve que sair do quentinho, véi, tão frio, sério. Ele foi buscar a bombinha dele de asma em casa. Tadinho. Bom dia! Hoje é domingo, 1º de junho. Gente, já é junho, meu Deus. Pra mim, maio passou muito devagar. Mas o resto do ano passou muito rápido. Então não sei. Eu sempre acordo antes que o João Pedro, né? Então ele ainda tá dormindo. Ontem a gente comeu bastante. Então agora eu não acordei com muita fome. Eu vou me organizar, porque essa semana eu tenho algumas entregas da faculdade. Semana passada foi bem light, essa semana já vai acumular prova e entregas de trabalho. E mais tarde eu queria falar um pouquinho sobre a minha alimentação, assim, no geral, principalmente no final de semana, que é o momento que a gente sai mais da rotina, né? Enfim, como que eu lido, alguns pensamentos que eu tento levar, coisinhas assim. Tem um churrasco na casa do João Pedro, no almoço. Aí eu vou levar minhas coisas pra lá pra dar uma estudada, talvez editar um pouco desse vídeo, quem sabe, não sei. E daí depois eu venho pra casa e já dou aquela organizada na vida pra começar a semana bem. Bu. Bora, viu? Isso vai pro vídeo. Não, vai. Vai sim. Bom dia. Tá estourado. A gente vai tomar um cafezinho, planos, e no Super e churrasco. e churras. E tá tendo um jogo de Fórmula 1 que ele tá Jogo olhando. de Fórmula 1, corrida. Corrida de Fórmula 1. O sonho do João Pedro é gostar de chimarrão. E comprar umas cuias de Argentina. Ele fala isso Há muito tempo. Tem uma quase térmica, toda semana tem uma sobre térmica como assim, o sonho dele é ter uma cheia de térmica. adesivo. Faça assim. Oh my god. O que temos aí? Pastinha de tomate. Essa coisinha que eu não sei o que De é. abobrinha, caponata. Mortadelinha, queijo. Arrasou. Eu vou fazer um ovinho com avocado e alguma coisa, não sei ainda. Iogurte, mamão e banana. Temos ciabatta, né? Ciabatta. Bolo de milho, média lunas. Isso é o que eu chamo de mordida perfeita. Média luna, parma, ovo, avocado e queijo brie. Gente, o João Pedro passa horas escolhendo carne e eu fico responsável pelos legumes, né? Só que no caso, não tem muitos legumes porque lá na casa dele já tem vários. Aí eu só escolhi a batata doce laranja, que é a minha batata favorita do mundo e eu descobri esse ano. Então, eu só peguei batata e ele tá escolhendo um monte de carne e eu peguei o pão com alho também. The best, super feito, né? É isso aí. Aquele porquinho pareceu muito uma tambrita, só que com osso. Em casa. Bora! Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau pra gente. Tô em casa e eu queria bater um papo sobre a questão da alimentação no final de semana.
enquanto eu vou melhorando as minhas unhas. Vou tentar resumir, assim, coisas que eu acredito, coisas que eu penso, que fazem com que eu tenha uma relação melhor, assim, no final de semana, que é um momento que a gente sai mais da rotina normal, a gente tem vários eventos sociais, né? Enfim, há um tempo, assim, eu tinha uma ideia do final de semana muito vinculada àquela mentalidade, assim, de refeição livre. Então, eu tinha que seguir tudo calculadinho, de acordo com o meu plano alimentar durante a semana, para que eu meio que merecesse uma refeição diferente no final de semana. E eu comecei a perceber que isso me deixava muito ansiosa, assim, porque era como se eu só pudesse comer algo que me desse vontade no final de semana, sabe? Eu tinha, no meu processo de emagrecimento, um combinado na minha cabeça que eu só poderia uma refeição livre por final de semana. E muitas das vezes era muito difícil eu conseguir seguir isso, sabe? Porque o final de semana é um momento que a gente vê família, vê amigos, e eu não me sentia bem me privando das coisas. Mas, por outro lado, quando acontecia de eu ter mais refeições livres, né, do que eu tinha planejado, eu me sentia muito frustrada. Esse termo, assim, de refeição livre é algo que me incomoda muito e, enfim, me causa uma certa ansiedade, assim. Realmente, eu vi que isso estava me afastando de ter uma boa relação com a comida. E eu acho que a gente vem se afastando cada vez mais do real conceito de saúde. Porque o que eu mais vejo, assim, principalmente com essa bomba de indústria wellness e, enfim, atividade física, plano alimentar, essa coisa de pesar comida, muita proteína, bater nutrientes, toda essa onda, assim, eu acho que criou uma ideia errada do que é verdadeiramente uma vida saudável. E eu tento cada vez mais me desvincular, assim, dessa ideia e voltar, eu acho que às nossas origens, de que socialização é um pilar essencial da nossa saúde, sabe? E que muitas vezes a gente deixa de lado pra seguir uma rotina perfeita. Então eu acho que a minha visão, assim, mudou quando eu comecei a internalizar, assim, que, tipo, se eu quero uma vida saudável pra mim, vão fazer parte disso momentos com os meus amigos, com a minha família, refeições fora do planejado. Eu acho que a vida acontece nesses momentos, né? Então, eu mudei, assim, um pouco a minha perspectiva, sabe? Eu comecei a entender que o final de semana não era um momento à parte da minha vida saudável. Tipo, como se eu pausasse a vida saudável, entrasse no final de semana e depois voltava. É uma parte dela, sabe? Encontros, essas jantas diferentes, esses almoços em família. Isso é parte da minha vida saudável, sabe? Sem isso, a minha vida não seria saudável. Eu posso ter uma alimentação linda em nutrientes, super completa, pratos perfeitos, mas se eu me sinto culpada quando eu como algo que foge do meu controle, isso já deixou de ser saudável. Se eu me machuco, se eu me privo pra manter essa rotina, claramente também já é algo que deixou de ser saudável há muito tempo. Essa mentalidade de dieta, assim, normaliza a gente sentir culpa por simplesmente viver a vida, sabe? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde é focar em ter uma boa relação com a comida. Porque a gente vai se alimentar pro resto da vida. É algo que vai nos acompanhar pra sempre, sabe? Então, por que não investir nisso? Hoje, por exemplo, eu consigo entender que eu posso comer uma pizza no sábado, assim como eu posso comer na quarta-feira, sabe? Não tem um dia certo pra que eu possa comer o que eu tô com vontade. E é bizarro pensar que a sociedade normaliza esse sentimento de culpa, né? Eu acho também que essa questão nos afasta muito de entender as nossas reais vontades, sabe? Como eu falei ali, às vezes eu chegava tão ansiosa pensando nessa tal da refeição livre que eu não conseguia avaliar as minhas reais vontades e comer com consciência, sabe? Como era minha refeição livre, eu tinha que muitas vezes comer muito pra sentir que eu tava aproveitando e, enfim, não era algo saudável. Não falo isso como se fosse uma questão super resolvida, assim, na minha vida, né? Eu acho que eu ainda enfrento muito isso e tento internalizar certas coisas, assim, pra mim. E uma das coisas que eu mais tenho tentado construir é saber dizer não.
Do tipo, eu posso comer tudo, de tudo, mas eu não preciso comer tudo. E quando a gente para, assim, de enxergar a comida como proibida, ela perde um pouco desse poder sobre a gente, sabe? Se torna mais fácil dizer não, dizer sim, comer com mais consciência, conseguir respeitar nossos sinais de fome, de saciedade. Tem momentos que a gente come com mais consciência, tem momentos que a gente come por emoção, porque tá muito bom, a gente quer repetir, uma fome mais emocional, e a vida é sobre isso. Eu acho que tá tudo bem, desde que a gente nos acolha, né? Não sinta culpa por isso. Quanto mais a gente se acolhe, eu acho que mais a gente cria espaço pra melhorar essa relação com a comida, sabe? E como eu falei, é algo que vai nos acompanhar pro resto da vida. Então, a gente pode melhorar, sabe? A gente ainda tem muito tempo. Eu acho que também é um processo constante, né? É uma luta diária, não é do dia pra noite que se constrói uma relação ótima com a comida, porque são anos num sistema que não quer que a gente tenha uma boa relação com a comida. E exige paciência, tem dias que são ruins, tem dias que são bons. Eu acho que é bom reforçar, né? Que nada nunca é um retrocesso. O processo, ele não é linear e tá tudo bem. Eu vou encerrando o vlog por aqui, eu acho que é isso, assim, que eu queria trazer de principal. Falei meio do coração, coisas que fazem sentido pra mim. Espero que faça sentido por aí também. Beijo!